Olá, seja bem-vindo ao treinamento do Departamento de Mordomia Cristã da Associação Rio Sul. A nossa intenção aqui é passar para vocês algumas orientações, algumas dicas, algumas datas importantes que vão facilitar o seu trabalho à frente desse departamento tão importante da igreja. E aí, vem comigo? Para começar, eu quero compartilhar com você uma citação que tem falado bastante ao meu coração, e ela diz o seguinte: não recuseis assumir responsabilidades, por terdes um sentimento de vossa fraqueza e ineficiência. Deus pode dar-vos força e sabedoria, se sois consagrados a Ele e vos conservais humildes. Essa citação está no livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, na página 70. Só que, para nós seguirmos, eu quero mostrar para vocês um panorama da nossa associação. Hoje, a Associação Rio Sul, ela tem 29.711 membros. Desses, 16.929 são considerados frequentes. Isso é uma informação que a Secretaria passa para a gente. E desses também, 12.354 são doadores. Então, nós percebemos hoje que nós temos uma igreja fiel, uma igreja que é dizimista, uma igreja que é ofertante, uma igreja que está acreditando na missão, uma igreja que está devolvendo para Deus tudo aquilo que Deus tem concedido para ela. Agora, dentro do Departamento da Mordomia Cristã, qual que então deve ser o nosso foco? O nosso foco é o discipulado. Eu e você fomos chamados para fazer discípulos. Aliás, essa é uma grande dificuldade que nós temos hoje na igreja. O discípulo é aquele que orienta, é aquele que ensina, é aquele que acompanha. E eu trouxe para vocês uma citação bastante interessante de 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, quando Paulo diz o seguinte: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu gosto demais dessa passagem aqui, porque Paulo está dizendo para os irmãos o seguinte: olha, se você quer fazer a coisa da maneira correta, você precisa olhar para mim. Olha para mim. Veja aquilo que eu estou fazendo, que eu vou mostrar para você como fazer. Então, qual é a intenção de Paulo? Paulo atrai as pessoas para ele. Quando as pessoas olham para ele, ele sai de cena para que as pessoas vejam a Cristo. E aí, o que acontece? Nós entendemos que aquilo que eu e você contemplamos vai nos transformar. Então, veja, eu e você precisamos contemplar a Cristo todos os dias. Nós precisamos olhar para Ele todos os momentos, ter momentos de comunhão com Cristo. Esse é o papel fundamental do nosso departamento de mordomia cristã. Agora, para que isso aconteça lá na igreja, nós precisamos ter pessoas como Paulo, que se colocam, se apresentam como professores de cristianismo. Paulo, ele se apresenta como aquele que vai ensinar. Eu gosto de ver os conselhos de Paulo para Timóteo, porque aparece o pregador experiente falando para o pregador inexperiente, aquele que já tinha uma bastante bagagem, ensinando para aquele jovem pregador Timóteo que estava começando o seu ministério. Então, Paulo, ele se apresenta diversas vezes como aquele professor que vai ensinar as pessoas a desenvolverem seu ministério. Eu e você somos chamados, na área de mordomia cristã, a nos levantarmos como esses professores. São aqueles que vão ensinar as pessoas, vão participar do desenvolvimento delas. Sabe por quê, querido? Nós temos uma tentação de achar que todas as pessoas que vêm para a igreja, eles já sabem todas as coisas. Só que, por exemplo, nós falamos de culto familiar. Se nós não ensinarmos a pessoa o culto familiar, ele não sabe fazer. Nós falamos muito sobre a lição de escola sabatina e a importância do estudo, mas quantas vezes nós nos levantamos para ensinar uma pessoa a estudar a lição de escola sabatina? Como que nós fazemos para ensinar as pessoas a estudar a Bíblia? Então, eu e você somos convidados a levantarmos na igreja como professores de cristianismo. Agora veja, pensando em tudo isso, qual que é o nosso foco? O nosso foco é a fidelidade. Nós precisamos trabalhar na área da mordomia cristã a fidelidade em alguns pontos que eu desmembrei para vocês aqui. O primeiro deles é a comunhão. Nós precisamos levar a nossa igreja a ter momentos de comunhão, de intimidade com Deus. Ellen White diz que far-nos-ia bem passar todos os dias, pelo menos 1 hora, a meditar na vida de Cristo. E, se possível fosse, nas cenas finais. Lembra que eu falei para você agora há pouco? É pela contemplação que nós somos transformados, queridos. Então, veja, aquilo que você contempla te transforma. E, além de transformar você, vai controlar você. Então, eu e você precisamos ter momentos de comunhão com Deus, para que, assim, a nossa vida seja dirigida por Ele, que sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Então, dentro da área da fidelidade, precisamos ser fiéis na comunhão. Precisamos ser fiéis também na missão da igreja. Você sabia
que cada verdadeiro cristão, ele nasce no reino de Deus como um verdadeiro missionário? Quantas vezes as pessoas tinham encontros com Cristo e elas eram convidadas a segui-lo? Jesus enviava essas pessoas em missão. Então, eu e você precisamos nos envolver na missão. Só que muitos dos nossos irmãos não sabem dessa informação. Quem vai falar para eles? Eu e você, como diretores de mordomia da igreja. Então, veja, é o nosso papel envolvermos cada vez mais a nossa igreja na missão. Uma outra questão é que, na área da fidelidade, é que nós precisamos ser fiéis também nos nossos relacionamentos. Você sabe bem, é muito mais fácil pregar, falar do amor de Deus dentro de um círculo de pessoas que nós nos conhecemos do que falar para pessoas que nós não conhecemos. Então, veja, o Departamento de Mordomia Cristã, ele pode oferecer para as pessoas ferramentas que vão auxiliá-los no desenvolvimento desses relacionamentos. Relacionamento da igreja, seja relacionamento na geografia na qual ela está inserida, lá no trabalho. Isso tudo nós podemos trabalhar dentro da área da mordomia cristã. E tem também mais um item muito importante na área da fidelidade, que é a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Nós precisamos mostrar para a nossa igreja qual a importância de ser dizimista, qual a importância de ser ofertante, para onde vai, para onde que é utilizado cada recurso, mostrar para a igreja a transparência do nosso sistema financeiro na igreja. Então, eu e você, como diretores de mordomia, nós precisamos mostrar para a igreja a importância de fazer e no que é aplicado cada recurso. E vamos mostrar os testemunhos, as coisas extraordinárias que Deus tem realizado através da fidelidade do seu povo. Então, veja, só que para que essas coisas aconteçam melhor, nós precisamos ter um foco. E eu trouxe para vocês aqui algumas coisas que são importantes. O que você precisa fazer agora? Fui eleito diretor de mordomia da igreja. E agora? O que eu preciso fazer nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses? A sua primeira preocupação agora, como diretor de mordomia, deve ser conversar com o seu pastor para você montar uma equipe distrital de mordomia cristã. É o que nós chamamos de EDMC. Só para você ter uma ideia, esse ano de 2023, nós tivemos 41 equipes distritais trabalhando aqui em nosso campo. Ou seja, quase todos os distritos da nossa Associação Rio Sul tiveram a EDMC ativa. Então, qual é a sua preocupação agora? É montar essa equipe. Nós vamos ter encontros para frente, eu vou explicar melhor para você como é que essas coisas vão trabalhar, vão funcionar, vou dar mais dicas para você, mas a sua preocupação agora é conversar com o seu pastor, para ele indicar para você, você de repente faz outras indicações para o pastor ali também, para que essa equipe seja montada agora nas próximas semanas. Por que é importante montar nas próximas semanas? Porque, veja, no começo do ano nós vamos ter os lançamentos, e eu trouxe para vocês aqui algumas fotos de algumas equipes reunidas. Então, todas as regiões aqui do nosso campo tiveram a EDMCs trabalhando. Lembrando, o que é a EDMC? Equipe Distrital de Mordomia Cristã. Então, esses irmãos que estão na tela que você está observando aí, são parte das muitas equipes que trabalharam aqui em todos os nossos distritos. Por isso que você tem que se preocupar em montar a sua equipe logo agora, nessas próximas semanas, para que no começo do ano que vem ela esteja pronta. Por que eu digo no começo do ano que vem? Porque eu trouxe para vocês aqui algumas datas importantes para poder facilitar para você. Só que antes eu quero mostrar para você um perfil. Quem são as pessoas que você vai trabalhar na sua equipe distrital de mordomia cristã? Lembrando, você vai trabalhar em conjunto com o pastor da igreja. Ele vai orientar você, de repente já tem uma equipe pronta, uma equipe que trabalhou. Então você conversa com o pastor, pastor, a equipe já está pronta, a equipe já está funcionando, o senhor tem pessoas para me indicar, pastor, eu posso indicar pessoas para o senhor também? Não esqueça desse ponto, conversar com o pastor da igreja. Agora, na hora de escolher, eu trouxe aqui algumas dicas rápidas, né, para poder facilitar o seu trabalho. Qual o perfil da sua equipe distrital de mordomia cristã? Primeira dica, a pessoa tem que ter uma vida espiritual bem evidente. Veja, nós precisamos tomar o cuidado para não ficar julgando as pessoas. Não cabe a nós julgarmos a vida espiritual das pessoas ou não, né? Não é nosso papel fazer isso. Deus não nos chamou para isso. Só que a vida espiritual das pessoas acaba se tornando bastante evidente. Então você precisa aproveitar essas pessoas e convidar para trabalhar com você na sua equipe distrital de mordomia cristã. Uma outra dica, essas pessoas precisam conhecer bem o que é o Ministério de Mordomia. Há muita, eu posso dizer assim, desinformação. Há muitas fake news rodando entre o nosso povo,
dizendo qual é o verdadeiro papel da mordomia cristã. E eu estou aqui colocando para você só algumas dicas iniciais que nós vamos ter encontros mais para frente para poder facilitar para você. Então, veja, aquele que você vai chamar para a sua equipe distrital tem que conhecer o departamento de mordomia cristã. Uma outra dica, é importante que essa pessoa pratique os princípios de mordomia. Não dá para termos na nossa equipe distrital de mordomia cristã aquele que não é fiel nos dízimos e nas ofertas, aquele que não é fiel na comunhão com Deus, aquele que não é fiel na missão da igreja. Então, veja, não é fiel nos relacionamentos, não está preocupado com isso ou com aquilo. Então, para que você coloque na sua equipe, é importante que a pessoa seja um mordomo fiel. E mais uma dica, que tenha disposição para trabalhar em equipe. Veja, é muito difícil trabalharmos com aquelas pessoas que têm dificuldade de trabalhar em equipe, têm dificuldade de trabalhar com grupo. Então, quando você for pensar as pessoas lá e você for conversar com o pastor da igreja para poder fazer essa seleção, né, você precisa se preocupar com isso. Trazer pessoas para a sua equipe que gostem de trabalhar em equipe. Porque essa equipe ela vai trabalhar durante o ano todo. E no nosso encontro, no começo do ano, eu vou passar para vocês algumas informações. Agora, você precisa pegar aí papel e caneta e anotar essas datas aqui. Elas vão estar na agenda para você, mas eu quero antecipar para você algumas datas importantes. Por exemplo, nós estamos falando muito de EDMC para você aqui, que são os primeiros passos que você tem que dar agora. Por quê? Veja bem, o primeiro lançamento de EDMC já vai acontecer no dia 17 de fevereiro, para as regiões 1, 2 e 5. Esse lançamento vai acontecer no auditório da Associação Rio Sul, às 15 horas. Então, veja, o pessoal aí das regiões 1, 2 e 5 precisam estar com a sua equipe pronta já no dia 17 de fevereiro, para que essa equipe venha com você para o treinamento. Agora, veja só, o segundo lançamento já vai acontecer no dia 18 de fevereiro, as regiões 3, 4 e 6. Esse lançamento vai acontecer na igreja de Nova Iguaçu, no domingo pela manhã. Então, veja, perceba que no sábado nós temos o lançamento para algumas regiões e no domingo nós temos um lançamento já para outras regiões. Então, é importante que, por isso que eu comecei falando do EDMC, para que nesse momento você já prepare, já monte a sua equipe, você já esteja pronto, para que quando essas datas chegarem, você esteja com a sua equipe pronta lá. Agora, o último lançamento vai acontecer no dia 10/3. Esse lançamento é para as regiões 7 e 8, lá na igreja de Volta Redonda. Então, é muito importante que todas as equipes estejam prontas já no começo do ano para nós começarmos a trabalhar e trabalharmos, então, durante todo o ano. Agora, veja, nesse lançamento de EDMC, qual é o nosso público-alvo? Diretor de mordomia, você mesmo, diretor de mordomia, a sua equipe, os seus associados, todos que vão estar trabalhando com você na sua equipe de mordomia cristã, mas a equipe de mordomia cristã que você vai montar aí na sua igreja. Então, esses encontros que eu estou mostrando para você, que você está vendo aí na tela, são encontros para que você, como diretor de mordomia, participe, a sua equipe participe, mas é importante também que a sua equipe distrital de mordomia cristã venha também. Ou seja, nós esperamos bastante gente. Então, a equipe da sua igreja lá vai ser bem grande. Algumas pessoas até me perguntam, pastor, mas tem um limite para compor a equipe? Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, olha, se você tentar trabalhar sozinho, talvez você não consiga realizar muitas coisas. Você sabe que sozinho nós vamos mais rápido, mas quando nós estamos em grupo, nós vamos mais longe. Então é importante que você monte a sua equipe para que você trabalhe, para que você faça mais. Então não tem problema de você ter 2, 3, 4 associados lá na sua equipe, fora a equipe distrital de mordomia cristã, que são pessoas que vão compor a equipe, que vão trabalhar de todas as igrejas. Então, veja, fique atento a essas datas aqui, porque você não pode ficar de fora delas, onde nós faremos os lançamentos das equipes distritais e você é o nosso convidado especial. Agora, veja, eu trouxe também algumas datas importantes. Aqui são apenas resumos, né? Apenas um resumo, porque nesses lançamentos, nesses encontros, eu vou trabalhar essas datas com você também, mas para você já poder ir reservando essa data aí na sua agenda, que vai ser importante que você participe. Primeiro, dia 22 de fevereiro, nós vamos começar os 10 dias de oração. Esse é um momento especial em que nós queremos uma arrancada com Deus. Nós vamos, a nossa intenção não é que nós tenhamos apenas 10 dias de relacionamento com Deus, mas que sejam dias de motivação para nós começarmos o ano todo
e em relacionamento mais íntimo com Deus. Uma outra data importante, dia 24 de fevereiro, nós teremos mais um simpósio de fidelidade. Essa é uma parceria que nós estamos fazendo com a Tesouraria. Nós tivemos 2 encontros esse ano, né, dessa parceria com a Tesouraria. Um encontro aconteceu em Campo Grande, outro lá em Nova Iguaçu, e o encontro deu tão certo que nós estamos programando mais um para o ano que vem. O público-alvo desse aqui, toda a igreja. Então nós vamos mandar o link para você, quando estiver chegando perto, corre para você fazer a sua inscrição. Outra data importante, dia 20 de abril, Congresso de Mordomia Cristã para novos conversos. Então veja, todas essas pessoas que estão sendo batizadas na igreja, nós queremos ter um encontro com eles. Essa é a área da mordomia, esse é o papel da mordomia. Lembra? Eu falei para vocês no começo, professores de cristianismo. Então a nossa intenção é essa. Então guarda essa data aí para você divulgar lá na igreja. Dia 25 de maio, Congresso Fiel para Líderes de Mordomia e EDMC. Então esse congresso agora, esse segundo aqui, o público-alvo é você. Você que é diretor de mordomia, a sua equipe EDMC, são convidados a participar conosco desse congresso. Uma outra data importante, olha, 10 a 17 de agosto, a Semana de Mordomia Cristã. Você vai receber o material, quando estiver chegando perto lá nós vamos trocar mais informações, vamos ter outras reuniões também, mas para você reservar a data na sua agenda aí. E a última data aqui, olha, dia 26 de outubro, nós vamos ter mais um congresso de mordomia. Só que nesse nós vamos levar você que é diretor, vamos levar os novos conversos e vamos levar também toda a equipe EDMC para poder participar conosco. Então veja, queridos, eu quero encerrar o nosso encontro trazendo mais uma citação para você e eu espero que faça diferença na sua vida como tem feito na minha. E ela diz o seguinte, olha, lá no livro Conselhos sobre Mordomia, na página 37, tivesse o nosso povo o amor de Deus no coração e se tivesse cada membro da igreja imbuído do espírito de sacrifício próprio, e não haveria falta de fundos para as missões nacionais e estrangeiras. Nossos recursos se multiplicariam, abrir-se-iam 1000 portas de utilidade e nós seríamos convidados a entrar. Esse é o papel da mordomia cristã. Ajudar a igreja, auxiliar a igreja a ser cada vez mais fiel em todas as áreas da sua vida. Eu espero que seja uma bênção para você. Só não esquece de curtir o nosso vídeo, de compartilhar. Vamos divulgar para todas as pessoas. Se inscreva lá no canal da associação também, caso você ainda não seja inscrito, para você poder receber todos os vídeos, todo o conteúdo que a associação tem preparado para você. Querido, fique com Deus, um forte abraço e até a próxima.